Meu nome é Márcia. Estou com 38 anos e nunca fui de acreditar em assombração. Trabalho no posto de saúde do distrito, crio meu filho quase adolescente e levo a vida do jeito que dá. Não alimento diários nem redes sociais porque falta tempo e paciência. Só que depois do que aconteceu na madrugada de 2 de novembro, precisei pôr tudo por escrito. Falo isso antes que alguém diga que minha memória vai me trair ou que o medo exagerou meus olhos. Quem ler não é obrigado a acreditar, mas talvez entenda porque ainda deixo uma lamparina acesa na cozinha a noite inteira. Cresci ouvindo minha avó repetir que o dia de finados não serve apenas para visitar túmulos. É quando as almas sentem saudade dos vivos e voltam para conferir se ainda são lembradas. A velha enfeitava a casa com ramos de manjericão, acendia vela branca em cima do fogão e murmurava Ave Maria até cochilar. Naquela época, eu achava tudo folclore de interior. Agora não tenho tanta certeza. Na véspera deste finados, noite de 1º de novembro, quase verão, mas com vento frio, meu filho Nicolas, de 14 anos, acordou febril, garganta inflamada. O marido, Thales, vive com dores constantes na lombar por causa de cimento carregado na juventude e já tinha deitado antes das 22 horas. Eu passara o dia inteiro dando conta de remédio para o menino e sopa morna para o marido. Mesmo exausta, senti vontade de rezar pelos nossos mortos. A igreja grande estava em reforma. Por isso, o padre havia transferido a vigília para o cemitério antigo, lá no alto do morro, onde jaz minha mãe. Fica a pouco mais de 1 quilômetro, mas a rua não tem poste em metade do percurso. Você vai sozinha? Vou e volto rápido, preciso acender vela para mamãe. Nicolas dormiu, não vai nem notar. Então leva essa lanterna nova, a que comprei no mercado. A velha falha na hora errada. Vesti casaco de lã marrom até o joelho, amarrei um lenço azul na cabeça e passei álcool nas mãos. Mania que ficou da pandemia. Antes de sair, conferi se Nicolas respirava bem. Deixei a porta encostada para que a luz do corredor alcançasse o quarto dele caso acordasse. Desci a rua de terra batida, sentindo o cheiro de capim cortado vindo dos quintais. O relógio da praça marcava 11h20. O cemitério parecia outro mundo. Entre túmulos pequenos, lavradores enfileiravam velas. As chamas trêmulas projetavam rostos cansados em pedras gastas. O padre improvisara altar de madeira diante do cruzeiro. Fiquei a certa distância, mas ainda ouvia tudo. Ele falou sobre saudade virar oração e sobre não deixar que o medo do escuro engolisse nossa gratidão. Na hora da bênção final, passou garrafa de água benta de mão em mão. Molhei os dedos e fiz sinal da cruz na testa, sentindo leve ardor. Achei que fosse imaginação. Terminado o ofício, comecei a descer às 11h50. A neblina já cobria o vale feito algodão sujo. Cada respiração voltava fria, e a lanterna nova parecia incapaz de abrir caminho. Conforme eu me afastava, as vozes atrás de mim sumiam e ficavam só estalos de galho e estilhaços de grilo. Lembrei que minha mãe detestava me ver sozinha depois das 11. Cheguei a sorrir, pensando em como ela me repreenderia. Foi perto do segundo barranco que ouvi rangido de roda. Pensei em algum carro velho, mas era som mais leve, repetitivo, acompanhado de batidas secas, cascos. Virei a lanterna para trás. Nada além do próprio feixe cortando névoa espessa. O barulho cessou. Continuei. 20 passos adiante, o rangido recomeçou, agora mais perto. Parei de novo. Nada. Apaguei a luz para ver se meus olhos se acostumavam. Quando a pupila dilatou, vi silhueta escura. Carroça baixa, pintada de preto fosco, rodas finas que faiscavam quando tocavam pedra. Puxava a carroça um par de mulas da mesma cor. Pareciam ter saído de foto antiga, madeira e couro sem brilho. No banco, ereto, estava o condutor, coberto por capa comprida, chapéu de aba larga escondendo o rosto. O conjunto inteiro avançava como se flutuasse. Os cascos tocavam o chão, mas não erguiam poeira. Ele parou a meio metro de mim. Boa noite.
Boa. Suba que levo a senhora em casa. Esta hora não convém caminhar sozinha. Recusei, educada. Apontei que morava ali perto. Mentira descarada. Ainda faltava metade da estrada. Ele não se movia, não questionava. Respirei fundo para contornar. Na passagem, a luz da lua refletiu nas rédeas. Couro fino, mas no lugar dos nós havia algo que se mexia, lembrando veias pulsando. Afastei-me 2 metros. A carroça andou ao meu lado sem barulho de passo. As mulas mantinham o pescoço rígido, olhos fixos à frente como estátuas empurradas. O condutor falou outra vez. Quem reza pelos mortos atrai companhia. Hoje tem alma que não quer voltar sozinha. Minhas orações são apenas lembrança boa. Nem toda lembrança é boa, nem toda alma é mansa. Até ali eu lutava contra a risada nervosa. Quando levantei a lanterna, quis ver o rosto dele para me convencer de que era só alguém fantasiado. Mas o chapéu sombreava demais. Vi só o contorno de queixo sem barba. Mais assustador que feio é não ver nada. Tentei apertar o passo. A carroça puxou na mesma velocidade. Uma das mulas virou o focinho na minha direção. Senti cheiro incomum, mistura de vela derretida e ferro envelhecido. O animal abriu a boca. Não relinchou. A voz que saiu era rouca, metálica. Veio de fundo de poço. Sobe. A palavra única soou funda dentro dos meus ouvidos, mais sentida que escutada. Recuei, quase tropeçando. O condutor não reagiu, como se fosse normal um animal falar. Não estou interessada, obrigado. Vai piorar, disse o homem sem mexer os lábios. O caminho vai querer você. Deu um leve estalo nas rédeas. A carroça deslizou para a frente, cortando meu trajeto, obrigando-me a parar. Nas laterais notei tala metálica enferrujada com números gravados, borrados pelo tempo. As rodas giravam lento e rangiam como portão antigo. O conjunto parecia pedir apenas minha decisão. Fui para o barranco, a parte coberta por capim úmido. Era a opção mais perigosa, mas única sem carroça. Escorreguei, sujei o casaco. A carroça acompanhou rente à borda, cascos a centímetros do meu ombro. A mula esquerda virou a cabeça e notei que não tinha olhos, só cavidades escuras soltando vapor. A voz veio forte como trovão contido. Sobe. Corri na diagonal, escapando para a trilha velha de lenhadores que ligava a um trecho paralelo da estrada. Vegetação engolia o caminho, mas eu lembrava o traçado. Galhos batiam no rosto, pés afundavam na lama, coração batia no pescoço. O som da carroça, que antes parecia metálico, agora era abafado, mas eu sabia que continuava atrás. No fim da trilha havia ponte estreita de madeira sobre riacho raso. Alcancei a ponte e ouvi rangido atrás de mim, mais alto que o primeiro. Apontei a lanterna. A carroça vinha colada, mas parecia não tocar o chão. Rodas passavam a 2 dedos das pedras sem mexer a água. O condutor ergueu o rosto. Por milésimo de segundo, a lua escapou da nuvem e iluminou a pele dele. Lisa, sem poros, cor de vela, nenhuma sobrancelha, nenhum cílio. Os olhos eram achatados, cinzentos, sem brilho. A carranca parecia boneca de cera. Eu empurrei o corpo contra o corrimão podre, querendo passagem. O condutor apontou rédea direita como quem oferece lugar. A voz das 2 mulas veio simultânea, sincopada, impossível de reproduzir sem estremecer. Sobe, sobe, sobe. Atirei a lanterna neles, mas foi como jogá-la em poço. Ela apagou antes de tocar o assoalho da carroça, engolida por breu espesso. Virei de costas e corri sem olhar. Atravessei ponte inteira, pulei vala, caí na estrada principal. Os joelhos latejavam, mas segui. A neblina escondia tudo, e eu torcia para que escondesse a mim também. Então, silêncio total. Nenhum grilo, nenhum sapo. O próprio vento parou. O instinto mandou não virar, mas virei. A uns 15 metros, lá estava a carroça parada, como vitrine em loja fechada. O farol pendurado na dianteira se acendeu sozinho, iluminando cada rédea pulsante. O condutor ergueu ambos os braços,
e as mulas levantaram patas dianteiras, mas não como animais. Pareciam bonecos puxados por fios invisíveis. Pelo espaço entre os corpos deles escorreu algo que reluzia. Não água, não sangue. Algo preto, pegajoso, escuro demais. Parei de respirar. Um baque atrás de mim quebrou o transe. Porta se abrindo. Era a Dona Teresa, a benzedeira, que mora na primeira casa depois da ponte. Segurava a lamparina antiga, dessas de querosene, e chamou. Menina que faz perambulando nessa friagem. Quando ela falou, olhei de novo para a estrada. A carroça sumira. Nem marca de roda. O ar adensado se desmanchou em neblina comum, como se nada tivesse acontecido. Senti pernas bambas. Teresa me agarrou antes que eu desabasse e levou-me para a varanda. Lá, o marido, seu Amadeu, me sentou em cadeira de palha e trouxe cobertor. Eu tremia tanto que bati dentes até doer. Demorei a explicar. Eles ouviram sem interromper, olhos arregalados, mas sem sinal de zombaria. Teresa, que aprendeu rezas de quebranto com a mãe parteira, preparou chá de capim-santo e pôs raminho de arruda atrás da minha orelha. Depois pegou o frasco de água abençoada no sábado de aleluia, molhou os dedos e tocou minha nuca. Senti ardência forte. Ela afastou meus cabelos. Havia marca avermelhada na pele, parecendo cruz torta, contorno mal definido como queimadura leve. Não sangrava, mas latejava. Antes de clarear o dia, seu Amadeu me escoltou até em casa. Thales abriu a porta amassado de preocupação. Eu, coberta de lama, segurando o cobertor alheio, parecia saída de pesadelo. Contei tudo de novo, tentando soar coerente. Ele não acreditou na parte da mula falando, mas a marca na nuca tinha cheiro de ferro. Impossível de negar. Nicolas acordou tossindo e demorou a perceber meu estado. Quando viu sangue seco no meu braço, abraçou-me assustado. Nas manhãs seguintes, Thales procurou marcas de roda na estrada. Encontrou 2 sulcos no cascalho úmido, mas terminavam no meio do nada, sem início nem fim. Mostrou ao vizinho, que deu de ombros dizendo que alguma carroça de feira podia ter dado ré. Mesmo assim, ele espalhou queimada de sal grosso no portão, ideia que copiou da internet. Dias se passaram. Nicolas melhorou, eu voltei ao posto, mas ninguém limpou aquele arrepio que me acorda pontualmente às 2 horas. Quando o relógio lá da sala bate 2 badaladas, escrevo por extenso para evitar encarar números. Sinto o cheiro de querosene e ferro e o piso range como madeira velha. Levanto, vou à cozinha, rezo o que sei. No começo, Thales reclamava, agora faz o mesmo. Fui à igreja quando reabriu. O padre me aconselhou oração, jejum breve, talvez promessa. Não contei tudo, medo de virar chacota, mas mencionei que tinha ouvido voz estranha de animal. O padre fez sinal da cruz, citou histórias de almas perdidas pegando carona em carroças de defunto. Segundo ele, às vezes o morto se apresenta mascarado de caroneiro simpático. Outras, a própria morte se veste de cocheiro oferecendo atalho. Saí de lá com filete de gelo correndo na coluna. Já perto do Natal, acordei de madrugada com barulho seco, mesmo ritmo de roda e casco. Cheguei à janela e vi lamparina acesa no quintal vizinho. Quem morava lá era a família que passava as festas na praia. Casa deveria estar vazia. Apurei a vista. A lamparina balançava como pendurada em gancho. Sussurros inaudíveis vinham do escuro. Tranquei janelas, liguei rádio baixinho, sentei no chão até o primeiro galo. Pela manhã no quintal, havia pegadas de mula e marcas de roda formando meia-lua, como se a carroça tivesse dado meia volta bem onde fica o limoeiro. Não conto mais tudo para o Thales, porque ele merece descanso. Voltei a falar com Dona Teresa. Ela me manda beber um gole de água benta antes de dormir e pendurar ramo de arruda na porta. Faço, mas ainda acordo. Quando fecho os olhos, vejo o condutor erguendo braços. Vejo as mulas sem face sussurrando aquela ordem curta, inegociável. Nunca mais voltei ao cemitério de noite. Rezo em casa, sem vela, só em pensamento, pedindo que minha lembrança não faça ninguém aparecer.
Escrevo isto sentada à mesa da cozinha, lamparina acesa do meu lado. O resto da casa dorme. O relógio indica 1h59. Falta 1 minuto para aquela hora. Vou rezar antes que o som se aproxime de novo. E se você ler, que reconheça o aviso. Quando ouvir rodas na névoa e voz que não devia ter corpo, não discuta, não desafie. Volte enquanto é tempo. Do contrário, talvez o convite seja feito a você também. Eu quase nunca conto essa história inteira. Sempre que começo, percebo que minha voz baixa de volume, como se falar alto pudesse atrair de novo aquilo que eu vi. Mas hoje, depois de tantos anos, acho que preciso registrar tudo como aconteceu. Meu nome é Adelina, tenho 40 e poucos anos. Sou professora de língua portuguesa desde que me entendo por gente. Logo depois do meu divórcio, peguei um contrato temporário em uma escola pública na periferia. Um prédio antigo, cercado de terreno baldio, onde à noite só se ouve o barulho distante de motos e o latido de um cachorro solto. Eu precisava daquele emprego do mesmo jeito que precisava de ar. Contas acumuladas, filha morando com o pai, autoestima no chão. A escola funcionava em 2 turnos, manhã e tarde para crianças, noite para educação de jovens e adultos. A direção me colocou justamente na EJA porque, segundo eles, eu me dava bem com gente mais velha. Não reclamei. A verdade é que, no início, eu gostava do silêncio quase solene que se formava por volta das 8 da noite, quando os alunos entravam, cada um carregando seus próprios fantasmas da vida adulta. O caso é que, depois das aulas, sobravam pilhas de cadernos, livros doados, papéis de matrícula à espera de conferência. E como eu precisava mostrar serviço para garantir renovação do contrato, virei a voluntária oficial para organizar aquele caos. Na segunda semana, enquanto tomávamos café em copo descartável na sala dos professores, o Moacir, professor de história, baixinho, careca, reluzente, piadista, comentou algo que me fez rir sem graça. Você já ficou até mais tarde aí na escola? Quase todo dia, respondi. Por quê? Dizem que esse lugar tem história pesada. Antigamente era um lixão, acredita? Jogavam de tudo ali, inclusive lixo hospitalar. Eu achei uma típica lenda de funcionário antigo para assustar calouro. Então passei por cima. Só que depois, a Eliana, inspetora veterana que usava o chaveiro preso na cintura, entrou na conversa. Não é brincadeira, não. O pessoal da limpeza evita varrer o depósito de materiais esportivos depois das 9. Dizem que escutam criança chorando. Eu ri de novo, mas por dentro uma pontada de desconforto apertou meu estômago. Criança chorando onde só deveriam existir adultos estudando? Bobagem. E mesmo se fosse verdade, eu sempre saía por volta das 9h30, antes de todo mundo. Na última sexta-feira de março, no entanto, a diretora pediu que eu terminasse o inventário dos livros doados antes do fechamento do mês. Isso significava ficar no mínimo até 11 da noite. Achei pesado, mas aceitei. Ela liberou a Eliana mais cedo e me entregou a chave do portão lateral. Tranca quando sair, tá? Amanhã o pessoal da limpeza passa cedo. Fiquei sozinha com o eco dos meus passos nos corredores compridos. No pátio, os refletores amarelos lançavam uma luz fraca sobre as paredes descascadas. Levei vários pacotes de livros até o depósito de materiais esportivos, que ficava ao lado do ginásio coberto, uma construção baixa de portas de ferro que viviam agarrando. Às 10h01, segundo meu relógio de pulso, eu ainda estava anotando títulos em uma planilha. O depósito cheirava a bolor, borracha velha e algum produto de limpeza vencido. Foi nesse momento que ouvi o primeiro ruído, um estalo agudo como arco de plástico sendo quebrado. Olhei por cima do ombro. Nada. Voltei às caixas. Então, outro som. Parecia folha sendo rasgada, mas prolongado, como se alguém arrancasse página por página de um livro enorme, sem pressa. A lâmpada fluorescente piscou. Instintivamente ergui a cabeça.
No alto passava um fio de vento que fazia a fiação balançar. Ou eu quis acreditar que fosse só vento. Decidi que bastava por aquela noite. Fechei o notebook, empilhei as caixas e girei para sair. Foi aí que avistei, no canto mais fundo do depósito, algo se mexendo no chão. Primeiro pensei que fosse um gato, mas não havia por ali nem comida nem buraco para entrar. Cheguei mais perto, segurando o celular para usar a lanterna. Quando iluminei o canto, o coração falhou um compasso. Havia uma menina agachada contra a parede, joelhos colados ao peito, braços envolvendo as canelas. O cabelo preto, liso, cobria o rosto. O corpo tremia em espasmos pequenos repetitivos e emitia um chiado, como um asmático em crise, a cada tentativa de puxar ar. Talvez fosse filha de algum aluno da noite, pensei. Puxei assunto no tom mais calmo que consegui. Ei, tá tudo bem? Você se perdeu? Nenhuma resposta. O chiado ficou mais alto, quase um apito. Então reparei no piso. Aos pés dela, espalhava-se uma poça viscosa de cor verde escura, tão espessa que o brilho da lanterna não atravessava. Pequenos besouros pretos boiavam ali, contorcendo as patinhas como se também se afogassem. Senti o estômago virar. Apertei o celular contra o peito e me aproximei mais um passo. A menina tossiu e o líquido borbulhou da boca dela, misturado a besouros que caíam no chão e saíam andando, batendo as asas. O som da tosse era oco, nada infantil. Estiquei o braço e toquei de leve o ombro magro, esperando sentir calor humano. A malha da blusa estava úmida, gelada, quase viscosa. Ela ergueu lentamente a cabeça como se fosse dura demais para sustentar. Quando o cabelo deslizou para o lado, vi um rosto que não combinava com o corpo miúdo. Pele acinzentada, olhos tão claros que pareciam sem íris, lábios rachados, verde escorrendo pelo queixo. Não gritei. Eu simplesmente não consegui. O corpo me traiu. Pernas bambas, mãos dormentes. Afastei-me um passo. Ela fez menção de se levantar. O som que saiu das articulações não era estalo de osso normal, mas algo quebrando e se rearranjando como madeira molhada. Em seguida começou a vir na minha direção. Primeiro com um passo arrastado, depois outro, acelerando. Corri para fora, tropeçando numa corda de pular, quase derrubando um saco de bolas rasgado. No corredor, a luz de presença não acendeu. Tudo estava num breu mal cortado pela lanterna trêmula do celular. Atrás de mim ouvia o som molhado dos pés, o tilintar dos besouros caindo pelo caminho e aquela respiração apitada que enchia o espaço. Dobrei à direita, sem mirar, e parei diante da porta da secretaria. Trancada. Gessei as costas contra a madeira fria, procurando no bolso a chave do portão. Nesse momento, a respiração cessou. O silêncio do corredor pesou nos ouvidos como algodão molhado. Segurei o ar, tentando perceber onde ela estava. Algo gotejou no piso, bem perto. A lanterna tremendo iluminou o chão. Primeiro vi uma gota verde, depois outra, formando um rastro até meus pés. Não deu tempo de planejar. Saltei por cima do filete viscoso e disparei rumo à saída principal. Atravessei o pátio aberto sob o manto amarelo das lâmpadas e só então o usei olhar para trás. Nada. O corredor estava vazio, mas o portão lateral, que eu jurava ter deixado escorado, estava escancarado numa escuridão de breu total. Só o vento, agora forte, sacudia as folhas secas e fazia girar uma fita de plástico presa na grade. Tranquei a corrente com a chave que mal quis entrar no cadeado. Depois, encostei a testa no metal, tentando regular a respiração. O celular vibrou. Era 00:03. Eu deveria ter ido embora 2 horas antes. Quando cheguei à rua, a vida seguia. Um casal sentado no degrau de um boteco fechado, um rádio velho transmitindo o pós-jogo de futebol, cheiro de fritura de algum apartamento. E eu, parada, suada, suja de muco que grudava na barra da calça. Chamei um carro por aplicativo. O motorista fingiu não reparar no meu estado. Em casa, passei 40 minutos no chuveiro,
e deixei a água rolar até ficar quase fria. Mesmo assim, parecia impossível lavar o cheiro de terra encharcada que impregnava o nariz. Na madrugada, o sonho veio do mesmo jeito que voltaria por meses. Eu entrava no depósito outra vez, mas em vez de besouros, saíam pequenos livros encharcados da boca da menina. Cada livro abria sozinho e as páginas se dissolviam no ar, espalhando letras que grudavam na pele como formiga. Nos dias seguintes, voltei a dar aula de manhã porque a direção resolveu proibir atividades extras após as 10. Disseram que era por segurança, furtos na vizinhança. Aceitei, aliviada, embora a nova medida me forçasse a levar caixa de livros para corrigir em casa. O Moacir percebia meu cansaço e oferecia ajuda. Quer que eu fique depois para carregar umas caixas? Melhor não, cortava rápido. Eu temia que ele topasse e encontrasse aquilo que eu vira. Mas o terror maior não era a lembrança nem o sonho. Era o cheiro. Toda vez que alguém usava água sanitária para limpar o corredor, meu nariz ardia, os olhos lacrimejavam e uma ânsia súbita se formava na garganta. Era o mesmo odor quase metálico do líquido verde. Certa manhã, Eliana me chamou num canto, ajeitando o chaveiro. Professor Moacir disse que você passou mal outro dia, tá tudo certo? Só enxaqueca, inventei. Ela me olhou de jeito estranho, como se soubesse mais do que dizia. Na primeira reunião pedagógica de abril, a diretora anunciou corte de verbas e possível fechamento noturno da escola. Me levou 1 segundo para entender que aquilo podia me deixar desempregada outra vez. Mas senti ao mesmo tempo um alívio impossível de confessar. O contrato terminou no fim do semestre. No dia da despedida, ajudei a empilhar mesas quebradas no ginásio para o caminhão da prefeitura recolher. Passei diante do depósito e ouvi uma pancada surda lá dentro, como bola caindo. Segurei o fôlego. Ninguém perto, ginásio vazio. Não olhei. Só apressei o passo. Hoje trabalho num colégio menor, em tempo integral, a alguns bairros dali. Não contei essa história para nenhum colega, nem para minha filha. Guardei o detalhe incômodo de que toquei o ombro daquela menina. Sei que era sólido, gelado e vivo de um jeito impossível de explicar. Sempre que passo por uma banca de jornal e vejo besouros mortos presos em placas de isopor para coleção escolar, sinto o estômago embrulhar. E toda vez que chove forte, trazendo cheiro de lixo revirado, lembro do chiado asmático do corpo pequeno se dobrando em ângulos errados. Não tenho certeza se aquilo era fantasma, resultado químico do antigo lixão ou alucinação de uma professora exausta. Mas ainda escuto por vezes, ao deitar, um apito sufocado que se aproxima do travesseiro e some quando abro os olhos. Nas noites em que o som volta, agradeço por nunca ter visto o rosto dela de novo. Eu nunca fui de escrever nada. Quem me conhece sabe que eu prefiro o som da enxada batendo na terra ao barulho de tecla. Mas, de uns dias pra cá, minha menina me perguntou de novo por que o nome do irmão virou palavra proibida aqui em casa. Depois de tanto tempo engolindo o assunto, resolvi abrir essa ferida e contar o que houve, do meu jeito, para ver se a alma sossega, a minha e quem sabe a dele. Eu me chamo Rosa e quando tudo aconteceu, eu tinha 34 anos e morava com meu marido, Antônio, num pequeno sítio espremido entre um canavial e um açude desativado. O açude, cavado décadas antes para irrigar cana, ficava a poucos passos do quintal, um buraco profundo coberto por tábuas velhas que a gente chamava de cacimba. Naquela época, nosso filho mais velho, Teodoro, tinha 8 anos e a caçula, Lídia, mal passava dos 3. Vivíamos do corte da cana e de umas galinhas poedeiras. Nada faltava, mas sobrava trabalho. Nosso cotidiano era simples. Antes do sol nascer, Antônio saía para o canavial. Eu tratava das galinhas, dava café para as crianças e enquanto elas brincavam com carrinhos de madeira e panelinhas enferrujadas, eu lavava roupa no tanque. No fim da tarde, quando o céu ficava cor de fogo, a gente reunia todo mundo no terreiro.
contava causos e assava milho na brasa. Era assim que eu achava que a vida seria para sempre. Foi numa segunda semana de junho, digo assim porque não guardo o calendário, que tudo desandou. O inverno se aproximava, mas o ar estava abafado, carregado daquele cheiro doce de cana cortada que impregna a roupa. Eu tinha acabado de pendurar as últimas peças no varal e voltei a atenção para o feijão fervendo, quando percebi que Teodoro não estava mais no quintal. Lídia brincava sozinha, arrastando um boneco sem braço. "Cadê seu irmão?" perguntei, limpando as mãos no avental. "Foi buscar sapo lá na toca d'água", respondeu ela sem levantar os olhos. Meu coração disparou. Teodoro vivia fascinado pela cacimba. Eu jurava ter trancado a tampa com correntes, mas menino curioso, o desgraça tinha o dom de encontrar brecha. Saí correndo, chutando pedrinhas. Quando cheguei perto, senti cheiro de terra úmida misturado a algo azedo. As tábuas haviam sido afastadas, formando um vão escuro. Chamei o nome dele. Nenhuma resposta, só o eco do meu pânico. Me ajoelhei e gritei de novo. Foi então que ouvi um respingo abafado lá embaixo. Minha voz tremeu, mas eu perguntei: "Theo, você me escuta?" Nada. O buraco engolia cada som. Corri de volta, peguei uma velha lanterna e desci a escada improvisada de madeira, fincada na parede de terra da cacimba. Meus pés escorregavam no lodo. A lanterna iluminava círculos amarelados. Uns 3 metros abaixo havia uma lâmina d'água escura, imóvel. Vi o boné de Teodoro boiando, e um pouco adiante, o corpinho dele de bruços. Não lembro exatamente como alcancei meu filho. Só me recordo de puxar o corpo, sentir o peso molhado e o frio que atravessou meus braços. Tentei respirar na boca dele. Pressionei o peito como tinha visto em folheto de posto de saúde, mas o menino não reagia. Meus gritos ecoavam na cacimba como mugido preso. Quando ergui o rosto, o contorno da abertura lá em cima parecia distante, torto, como se tudo girasse. Carreguei Teodoro degrau por degrau. Senti os joelhos falharem, mas não larguei. No quintal, deitei meu filho sobre a terra batida, gritando pelo Antônio. Ele chegou ofegante, sujo de bagaço de cana, e viu a cena. Seus olhos se perderam dentro da palidez. Nós dois tentamos de tudo, mas já era tarde. Teodoro repousava com a boca entreaberta, como se ainda quisesse terminar uma frase interrompida. Enterramos o menino no fundo do sítio, ao lado de um limoeiro que ele mesmo gostava de escalar para pegar fruta verde. Fizemos um velório simples, com vela de sebo e ladainha cantada por Dona Arlete, benzedeira da comunidade. O padre da paróquia tinha adoecido. Não houve missa. A vizinhança ficou em torno, trazendo empadinhas e lágrimas tímidas. Antônio não chorou na frente de ninguém. Só eu vi o ombro dele tremer de madrugada. Depois disso, a casa entrou num silêncio que zunia. Lídia parou de cantarolar suas musiquinhas. Antônio passou a ficar mais tempo no canavial, voltando já à noite alta, exausto, sujo, calado. Eu me culpava a cada passo. Se eu tivesse vigiado melhor, se não tivesse confiado que a tampa estava firme. Diziam que o luto é como umidade, se não arejar a parede cria mofo. Aqui, a tristeza se impregnava em tudo, até no cheiro do café. Eu acordava antes do galo, mas continuava de camisola, encarando o copo d'água vazio na mesa. Não tinha fome nem força, só um aperto constante que latejava. 2 semanas depois, um domingo, acordei com Lídia me cutucando. Ainda era escuro, mas o luar entrava pela janela. "Mamãe, Theo tá pedindo pão", sussurrou ela. Sentei na cama, confusa. Tentei sorrir, falar que o irmão estava com os anjos, mas antes que eu respondesse, Lídia completou: "Ele tá do lado do fogão, disse que a senhora esqueceu de esquentar." Um calafrio deslizou pelo topo da minha cabeça, mas não era dessas expressões de livro. Era uma onda quente que me deixou zonza. Tomei Lídia no colo e fui até a cozinha. Só havia sombras. O fogão a lenha estava frio, as panelas vazias. Liguei a lamparina. Nada além de silêncio. Lídia torceu a barra da minha camisola, intrigada.
Nos dias seguintes, episódios estranhos se multiplicaram. Eu ouvia sussurros vindos do quintal, sempre à hora do lusco-fusco. Lídia dizia conversar com o irmão. Certa tarde, encontrei-a no chão da sala, desenhando com carvão. Nos rabiscos havia 2 bonecos de palito. Um com cabelo espetado como o de Teodoro, outro sem rosto. Perguntei quem era. É a moça d'água que vem brincar quando o Theo chama. Explicou como quem fala do mais comum dos vizinhos. A expressão travessa dos olhos de Lídia se misturava com algo vazio, como se ela estivesse contando um sonho do qual não queria acordar. Guardei o desenho na gaveta e reprimi a vontade de rasgar. Na noite de São João, quando o céu costumava se encher de balão, ficou encoberto. Antônio esticou a prosa com os vizinhos e chegou tarde, cambaleando de cansaço. Preparávamos a cama quando ele perguntou se eu tinha lavado o vestido de Lídia. Eu disse que sim. Então, por que tem roupa molhada pingando no varal? Perguntou franzindo a testa. Fomos lá fora. Entre lençóis estendidos balançava um pequeno vestido branco ensopado, gotas caindo sobre a terra seca. Eu não reconhecia aquela peça. Aproximei, toquei o tecido, cheirava a água parada. Um sapo coachou logo adiante como se debochasse. Amarrei o vestido num embrulho de saco plástico e joguei no tambor de metal que usávamos para queimar lixo. Na outra manhã encontrei Lídia no terreiro ao lado do mesmo vestido, agora seco, estendido sobre uma pedra como se alguém o tivesse posto para quarar. Ela tentava vesti-lo por cima da roupa. Minha cabeça latejou. Tirei o vestido às pressas, botei a menina em outra roupa. O tal vestido sumiu de novo. Comentei tudo com Dona Arlete. Ela franziu o senho e contou um antigo causo sobre as gritas d'água. Espíritos que rondam brechas d'água parada, atraídos por pranto de mãe. Segundo ela, quando uma criança se vai de repente, o choro dos vivos abre caminho para esses seres. Primeiro, imitam o falecido para ganhar confiança. Depois, demandam companhia. Assustada, pedi ajuda. Dona Arlete passou a ruda, aspergiu o benzinho e ensinou uma oração que eu devia rezar antes de fechar os olhos. Também mandou queimar algo querido do morto para livrar a lembrança presa. Antônio não gostou da ideia, mas acabamos concordando em entregar o bodoque favorito de Teodoro. Um estilingue feito de galho torto e couro de pneu. Na tarde escolhida, o sol ainda estava alto, mas o vento tinha gosto de ferrugem. Fomos até o galpão onde guardávamos a palha seca. Antônio acendeu uma fogueira improvisada e deixou o bodoque no centro da chama. Enquanto as brasas subiam, um fedor de borracha queimada se espalhou. Ouvi um estalo forte. Parecia um chicote no ar, e a chama quase se apagou, como se sugada. Em seguida, algo soprou por trás de mim. Virei rápido e vi um vulto na porta do galpão, alto, de braço comprido demais. Parecia envolver-se num tecido escuro que escorria como água. No lugar do rosto, um buraco úmido refletia a luz da fogueira. Um lamento baixo saiu dele, misturando voz infantil e assobio de vento. Meus joelhos falharam. Antônio puxou meu braço. "Rosa, não olha!" gritou ele. Mas meus olhos já estavam presos na cena. O vulto se curvou, como se procurasse algo no chão. Foi quando percebi Lídia ali perto, a mãozinha estendida, oferecendo-lhe uma boneca de pano. Corri. Agarrei minha filha. Senti o coração quase rasgar as costelas. O vulto recuou 2 passos e sumiu, escorrendo parede afora como se a própria sombra tivesse vida. Saímos correndo para o quintal. A fogueira apagou-se sozinha. Só restou um círculo de cinzas. O bodoque havia virado um carvão disforme, e dentro dele achei 2 sementes de limão estaladas. As mesmas que o menino guardava no bolso para plantar perto do pé que ficava sobre sua cova. Depois dessa noite, lacrei a porta da cacimba com lajes de concreto, joguei sal grosso ao redor e mandei Lídia dormir sempre no mesmo quarto que eu. Ela chorou, sem entender por que o irmão não podia entrar. Eu dizia que Teodoro agora morava noutro lugar que vinha apenas visitar em sonho. Os dias seguintes foram duros. Lá fora tudo parecia normal.
cana cortada, galo cantando, comprimido para dor na prateleira. Dentro de mim, uma espera constante. Eu rezava ladainhas sussurradas, acendia a vela toda sexta, evitava olhar pro açude. Antônio insistia em manter a rotina, mas eu via o brilho cauteloso nos olhos dele, como quem anda num chão que pode ceder. Chegamos a pensar em vender o sítio, só que terra, mesmo pequena, prende a gente por raízes invisíveis. Quem compraria um lugar com história atravessada? Então seguimos ali, convivendo com um medo que ninguém via. Um mês depois amanheceu com cheiro de chuva, mas o chão continuava seco. Lídia acordou com febre. Passei o dia colocando pano molhado na testa dela. À noitinha, o céu abriu num tom de chumbo e percebi um fiapo de névoa pairando sobre o quintal. Relâmpagos longos recortavam o canavial, mas sem trovão. A cada clarão, o açude parecia brilhar. Quando a noite avançou, Lídia delirava, chamando o irmão. Antônio decidiu buscar a benzedeira, mas ela morava longe, e ele temia que o tempo virasse. Pedi para ele tentar mesmo assim. Ficamos eu e Lídia. O lampião lançava sombras nas paredes, mas eu me obriguei a não pensar nessas formas. Murmurava a oração de Dona Arlete, trocando panos mornos. Às altas horas ouvi pingos de chuva, primeiro espaçados, depois grossos. Começou a gotejar por uma telha quebrada. De repente, Lídia levantou num sobressalto, olhos arregalados, boquiaberta, apontando para a porta do quarto. Ele veio, sibilou com voz rouca. Meu corpo inteiro virou farofa. Virei devagar. Ali, na soleira, a mesma figura do galpão. Só que agora tinha contornos mais definidos. Braços longos, corpo feminino, vestido viscoso, e no centro do rosto, 2 pontos luminosos azuis girando devagar. Ela segurava o que restava do bodoque carbonizado. Fiquei petrificada. Lídia desceu da cama e deu 2 passos em direção à figura, como atraída por uma música que só ela ouvia. Eu gritei, mas minha voz saiu fraca. Foi então que, num impulso cego, agarrei o lampião e o ergui. O vidro esquentou minha mão, mas eu não soltei. Num gesto brusco, arremessei o lampião contra a aparição. Um clarão se espalhou. O fogo lambeu a cabeceira de madeira. O vulto recuou. Pareceu se desfazer em fumaça, mas antes ouvi um chiado que misturava choro de criança e ronco de água rodando num ralo. As chamas ganharam força e eu corri para pegar Lídia. Escapamos para o corredor tossindo. A madeira velha estalava. Bati a porta do quarto e chamei por Antônio sem resposta. Corri lá fora. A chuva engrossava. A água caía pesada, arrastando o cheiro de fumaça para o terreiro. Botei Lídia debaixo do alpendre e voltei correndo com o balde de metal. Mas as labaredas já lambiam o telhado. Só me restou esperar. Minutos depois, Antônio surgiu no portão encharcado, segurando um galão d'água e um rolo de cipó com arruda. A benzedeira não pudera vir. Gritou meu nome ao ver o fogo. Corremos juntos pela lateral, arrebentando telhas, jogando água, mas o quarto virou brasas em um estalo. O resto da casa resistiu, chamuscado, apenas porque a chuva se intensificou, castigando cada chama teimosa. Quando o fogo cedeu e a madrugada clareou, reviramos a escuridão ainda morna do quarto. Entre as cinzas, onde o fogo tinha sido mais forte, encontrei algo que não deveria estar ali. Um pedaço do vestido, ressecado pelo calor, como se a própria aparição o tivesse deixado para trás como um último aviso. No centro dele, 2 botões azuis, iguais aos pontos que vi no rosto da aparição. Reuni coragem, peguei o tecido com uma pá e levei até a cacimba. Joguei lá dentro, ouvindo o som oco de algo que cai num poço sem fundo. Depois disso, lacrei a tampa com cimento. Passados alguns meses, Lídia recuperou a alegria. Às vezes acordava dizendo ter sonhado com o irmão, mas adicionava que ele estava em lugar claro, brincando com outras crianças. Antônio e eu voltamos a plantar, remendamos o telhado e mandamos erguer um galpão novo, longe do açude.
Eu, no entanto, nunca mais me aproximei daquele buraco coberto de cimento. Hoje mais de uma década se passou. Lídia, adolescente, não guarda lembrança do que aconteceu. Só diz, quando me vê pensativa, que sonha com o irmão usando um chapéu de palha e um olho azul e outro castanho, céu e terra juntos. Ela não sabe, mas Teodoro nunca teve olhos de cores diferentes. O que ela vê é mistura, parte lembrança, parte coisa que não pertence a este lado. Eu continuo aqui escrevendo essa história num caderno escolar, à luz de uma lâmpada fraca. Faço isso porque, de alguma forma, registrar as palavras me ajuda a ver fronteiras entre o que é lembrança e o que é assombro. Se existe paz para quem perde um filho, talvez nasça do reconhecimento de que o amor fica, mas às vezes algo mais também fica, rondando, querendo espaço. E eu preciso vigiar, não para expulsar de vez, mas para lembrar que certas portas, uma vez abertas, nunca se fecham por completo. Então, se você cruzar por esse sítio e ouvir o coachar persistente lá perto do cimento rachado, siga seu caminho. Não importa quanta saudade pese no peito, não responda à voz que chame pelo nome do meu menino. Eu aprendi que há lamentos que pertencem apenas à água parada e não cabe a nenhum de nós devolvê-los à superfície. Meu nome é Cássia, e toda vez que respiro o cheiro doce dos cafezais depois da chuva, é como se aquele fim de semana voltasse inteiro. Eu tinha recém feito 30 anos e andava enroscada num divórcio lento, dessas histórias que sugam nossa energia. Foi quando a avó Iracema me ligou dizendo que precisava de um favor simples: levar ao cartório da cidade um maço de papéis que garantiriam sua aposentadoria rural. Eu já morava noutra região há algum tempo, mas a voz dela embargada não me deixou escolha. Cheguei numa sexta-feira à noite guiando com cuidado pelas curvas da serra. A velha casa de madeira, iluminada só por candeeiros, mantinha o mesmo rangido no assoalho e o cheiro de lenha queimando no fogão. A avó, pequenina mas dura feito tora velha, me recebeu com um abraço apertado. Disse que o cartório abriria apenas na segunda de manhã, mas que os documentos tinham de estar lá antes do meio-dia. Caso contrário, todo o processo se complicaria. No sábado, ajudei nos afazeres. Recolhi lenha, lavei louça, ajeitei a horta. O ar estava pesado por causa de uma queimada distante, e ao fim da tarde, um nevoeiro grosso desceu sobre a mata. A avó comentou que aquele mormaço abafado era presságio ruim. Lembrava-lhe tempos em que coisas estranhas rondavam os carreiros. Eu ri, achando que era só jeito de gente antiga espantar tédio. Na madrugada de domingo, acordei sobressaltada com o mugido de uma novilha. Olhei o relógio e vi que ainda faltava muito para clarear. A janela estava embaçada pela neblina. As luzes do quintal pareciam flutuar na brancura. A avó cochilava na cadeira de balanço com a palha do candeeiro bruxuleando. Decidi que partiria antes do amanhecer para chegar à cidade cedo, deixar os papéis numa caixa de correspondência e voltar a tempo do almoço. Vai sair nesse breu, menina? Ela resmungou quando sentiu meu passo no assoalho. Quanto mais cedo eu for, melhor. Nem precisa me esperar acordada. Ela suspirou fundo e tirou de um armário um lampião de querosene. O celular estava quase sem bateria porque ali não pegava sinal, e ela sabia disso. Leva, na trilha velha a claridade falha e bicho nenhum gosta do cheiro da chama. Beijei sua testa, enfiei os documentos numa pasta plástica e prendi ao corpo com a alça cruzada. Coloquei uma jaqueta fina, peguei o lampião e uma garrafa de água. O plano era simples: seguir por uma picada que cortava o topo da serra, cruzar a passarela enferrujada da antiga linha férrea e descer até a estrada de asfalto, onde costumava passar o ônibus do primeiro horário. Demoraria no máximo 3 horas de caminhada. Logo que saí pelo portão de madeira, o mundo parecia engolido por algodão úmido. A luz amarelada do lampião desenhava círculos tímidos no nevoeiro. Os pinheiros rangiam, pingando resina.
O ar cheirava a terra quente como se a mata respirasse em silêncio. Caminhei sem pressa, ouvindo o farfalhar da folhagem e o próprio coração. Depois de 1 quilômetro, a trilha começou a subir, estreitando-se entre lajes escorregadias. Ali, o lampião ajudava pouco. A neblina refletia a luz e praticamente me cegava. Pensei em voltar, mas a ideia de deixar a avó sem a pensão me impeliu. No alto do aclive encontrei um carreiro reto que seguia em direção à passarela. Foi então que reparei num vulto agachado na beira do caminho. Parecia uma criança. Baixa, magra, cabeça baixa, braços envoltos nos joelhos. Eu não consegui distinguir as cores da roupa. Apenas notei que estava coberta por uma crosta marrom, tão seca que se quebrava, feita barro antigo. Chamei com a voz firme. Ei, você se machucou? O vulto ergueu a cabeça e debaixo dos fiapos de cabelo grudados surgiram 2 olhos grandes, sem brilho, opacos como vidro fosco. Não tinha traço de susto. Era só um olhar fixo, vazio. Senti um arrepio, mas me forcei a manter a calma. Talvez fosse alguém perdido, pensei. Quando dei um passo, o menino, supondo que fosse menino, levantou, rangendo como galho seco. Estendi a mão livre, mas ele não respondeu. Em vez disso, tocou o próprio pescoço, como quem aponta dor, e abriu a boca. Não saiu som algum, apenas um sopro rouco, como o vento escapando de foles velhos. Você quer ajuda? Perguntei, sentindo a pele da nuca formigar. Ele balançou a cabeça lentamente, depois apontou para o fundo da mata, onde o nevoeiro era mais denso. Não parecia tremendo de frio, parecia ressecado, estalando. Por um instante, achei que fosse uma brincadeira de criança. Mas por que estaria ali, sozinha, naquela hora? De repente, ele avançou 2 passos, secos, duros, arrastando a perna esquerda. A crosta de barro estalou, soltando pó escuro que cheirava a folha queimada. O lampião tremulou na minha mão. Fiz menção de recuar, mas meu pé escorregou numa pedra úmida. Calma, eu posso te levar de volta ao sítio. Ele ergueu o braço e esticou os dedos que pareciam compridos demais. Tocou o ar, como se tateasse a fumaça. Na unha quebrada do polegar vi um fiapo de couro seco. O peito dele se contraiu num soluço mudo. Então, sem aviso, deu um pulo rasteiro, agarrando meu pulso que segurava o lampião. A chama balançou e por pouco não apagou. O toque era absurdamente gelado, quase lívido. A força, no entanto, era de adulto. Tentei soltar, mas ele apertou mais, inclinando o rosto para perto do meu. A pele cedeu, rachando, revelando carne escurecida e abafada como lenha mal queimada. Um cheiro acre subiu e me fez tossir. Solta! Gritei tentando girar. Ele não falava, apenas respirava num chiado seco como folha sendo esmigalhada. Quando vi, seu outro braço já me puxava pela alça da pasta. Pensei nos papéis da avó. Se rasgassem ou caíssem no meio da névoa, adeus aposentadoria. Dei um puxão brusco, mas perdi o equilíbrio. Caí de joelhos. O lampião rolou pela trilha, deixando a chama fraca. O menino avançou, apoiando as mãos nos meus ombros. Senti a costura gelada dos dedos comprimindo meu trapézio, uma dor aguda. Ele aproximou o rosto e então percebi que não possuía língua. A escuridão dentro da boca tremulava como brasa morta. Com a mão livre, agarrei um punhado de terra úmida e joguei nos olhos dele. A crosta em seu rosto pareceu absorver a umidade, estalando mais forte. Ele recuou, emitindo um gemido surdo, mas não me largou. Tentei gritar por socorro, mas tudo ao redor era neblina e mata. Resolvi chutar sua perna boa. O impacto foi seco. Senti o barro trincar e parte da canela ceder, mas sem sangue. Ele tombou ainda me segurando, trazendo-me junto. Rolei pela beira da trilha, bati o ombro numa raiz exposta. Num ato de desespero, mordi o pulso que apertava minha jaqueta. O gosto era de terra fria. Ele me soltou por um segundo. Aproveitei, catei o lampião, torci o pavio para avivar o fogo e o aproximei. O calor da labareda fez a criatura recuar com um chiado agudo, protegendo o rosto rachado.
Levantei num pulo, ignorando a dor no joelho, e corri. Escorreguei, bati o dedo numa pedra, mas segui. O nevoeiro parecia corpo vivo, abraçando e engolindo ruídos. Detrás de mim, ouvi passos pesados, descompassados e o mesmo chiado de fole furado. De vez em quando, o lampião projetava minha sombra deformada nos troncos, e eu imaginava outra silhueta se mesclando à minha. Após alguns minutos que pareceram eternidade, avistei a estrutura enferrujada da passarela, erguida sobre um vale estreito coberto por capim alto. As vigas de metal rangiam ao vento. Entrei sem pensar. A madeira velha da tábua principal estalou baixo, denunciando meu peso. Lá embaixo, o vale era um mar de névoa. No meio da travessia, o vento soprou forte e quase apagou a chama. Apertei o lampião contra o peito para protegê-lo. Foi então que escutei o ranger distinto de uma tábua atrás de mim. Olhei sobre o ombro. A criatura estava acocorada na entrada da passarela, balançando a cabeça para os lados como farejando. O lampião emitiu um estalo. Eu segurei a alma, sentindo a tremedeira nas panturrilhas. Ele avançou pé ante pé e cada passada fazia eco na madeira oca. Eu continuei devagar, com medo de quebrar alguma tábua podre. Quando faltavam apenas alguns metros para o outro lado, dei um passo em falso. O chão rangeu alto e senti o prego ceder. Olhei para trás. A criatura acelerava, agora balançando os braços de modo grotesco, como pássaro preparando voo. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo e corri como pude. As tábuas gemiam, mas eu não parava. Lá no final, um morro de terra vermelha despencava em direção à estrada. Pulei o corrimão de metal e rolei ladeira abaixo, esfolando cotovelos e ombros. Ouvi, distante, o estrondo seco de madeira quebrando, seguido de um silêncio maciço. Fiquei deitada, sem fôlego, encarando o céu apagado. O lampião havia se apagado no tombo. Apenas o cheiro de querosene impregnava minha jaqueta. Demorei até reunir força para levantar. Meu tornozelo esquerdo latejava, provavelmente torcido. Mesmo assim, arrastei-me pela encosta até os trilhos abandonados que corriam paralelos à estrada. Cada passo era uma pontada, mas o pavor de ver aquele menino barro de novo me impulsionava. Algum tempo depois, não sei dizer quanto porque o nevoeiro turvava tudo, ouvi o motor grave de um caminhão velho. Agitei os braços, sem pensar em como eu devia parecer. Rosto sujo, roupa rasgada, lampião apagado pendendo da mão. O caminhão reduziu e parou, soltando um sopro de ar comprimido. O motorista abriu a porta, grande como uma montanha, com sobrancelhas grossas e gentis. Que diabos aconteceu? Perguntou desconfiado. Contei entrecortada que alguém me atacara na trilha. Ele não fez perguntas demais, apenas me ajudou a subir e ofereceu um copo d'água. Enquanto engatava a primeira marcha, notei que ele usava um terço pendurado no retrovisor. Apertei a pasta com os papéis contra o peito, milagre estarem inteiros. Fui deixada na unidade de pronto atendimento de um lugarejo a poucos quilômetros. 2 enfermeiros me ajudaram. Diagnóstico: tornozelo machucado, escoriações diversas. Passei a noite sob observação. Tentei explicar o que enfrentara. Mencionaram trauma, alucinação. Só a enfermeira de plantão, uma senhora de cabelos prateados, me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, fez o sinal da cruz e comentou, quase num sussurro: dizem que por esses morros alma de viajante perdido no nevoeiro seca por dentro até virar só o barro e o sopro. Na manhã de segunda liguei para a avó, contei que estava bem e pedi desculpas pelo susto. Ela chorou do outro lado da linha, mas não de tristeza. Os papéis chegaram ao cartório dentro do prazo, graças a um agente de saúde que fez o favor de levá-los. Voltei ao sítio 3 semanas depois, ainda mancando. A passarela estava interditada. Diziam que uma parte tinha cedido na madrugada de neblina. Nenhum corpo foi encontrado. Naquele dia, do quintal de trás, olhei para o topo da serra engolido pela neblina suave do outono e senti a pele arder no ponto exato onde o menino me agarrou. Ainda carrego ali uma cicatriz pequena.
feita de pontos finos lembrando rachadura de cerâmica. Dizem que meu medo é coisa da cabeça. Quando a bruma se ergue nas noites quentes, porém, juro que escuto bem longe um sopro rouco tentando roubar o ar de novo.